Aleluia. Se você realmente confia no Senhor, é porque a graça venceu, irmão. Ela vence. Ela triunfa sobre os nossos corações. Pegue sua Bíblia. Romanos 9, verso 6. Nós pregamos há 2 domingos atrás. Romanos 9, de 1 a 5. E agora, sobre Romanos, vem 3 pregações sobre a soberania de Deus e a doutrina da eleição. Essa doutrina, que eu chamei a doutrina mais odiada, porque eu acredito mesmo nisso, você percebe que Paulo trabalhou desde Romanos 1 para entrar nesse assunto agora. E às vezes nós queremos entrar no assunto de primeira, sem explicar tudo aquilo que Paulo fez. Como o homem é pecador, caído, a parte de Cristo, só tem solução em Cristo. E aí ele vai dizer como essas coisas acontecem. Então, vamos lá, Romanos 9, 6 a 13. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém desprezei Esaú. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. E essa é uma parte da tua palavra que nos últimos, talvez, 50, 60 anos, ou um pouco mais, até o teu povo tem rejeitado essa verdade, Pai. O Senhor dê graça. O Senhor dê graça, Senhor, para que meus irmãos possam compreender que não é uma questão de uma doutrina de homem, desse ou daquele, mas é o teu evangelho, Pai, é a tua verdade bíblica sendo ensinada ao teu povo. Que o Senhor nos encha de graça, para que nós possamos ver a beleza que há nessa doutrina, Pai, e como ela rege toda a Escritura, Senhor. Que o Senhor ilumine a nossa mente, Pai, e que também, por sermos alvos dessa eleição, possamos sair daqui com o coração alegres no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. Bom, o contexto aqui foi de Romanos 8, sobre a segurança da salvação. A salvação é segura para aqueles que estão em Cristo. Estou resumindo Romanos 8, mas foram 12 pregações em Romanos 8. Romanos 9, de 1 a 5. Ele vai dizer o quê? Que ele ama Israel, ama o seu povo, mas ama mais o Senhor. Se ele pudesse fazer algo, até se apartar de Cristo para salvar eles, ele faria, mas é impossível. E aí ele cita os privilégios de Israel, que eram privilégios terrenos. Havia privilégio em ser israelita. Havia. Mas a salvação era somente por intermédio de Jesus Cristo. E a partir do verso 6 agora, ele vai começar a responder a questão da doutrina da eleição. E Paulo, ele tem uma maneira de trabalhar. E se você entender a maneira de Paulo explicar, facilita a sua leitura bíblica quando você vai ler Paulo. Paulo, ele vai atacar primeiro os judeus. Qual que vai ser a primeira pessoa que vai resistir ao que eu vou ensinar? Os judeus. Porque eu já falei que eles são de Cristo e eles se acham a última bolacha do pacote. Então ele vai dar uma explicação em tons judaicos. Depois ele vai passar para tons gerais. Paulo tem costume de fazer isso. Tá? Paulo, quando ele está diante de... Então, por exemplo, quando ele está em Coríntios, qual que é a ideia central? Não eram os judeus. Eram o pensamento grego. Então, a primeira coisa que ele faz é o quê? Vocês não conhecem um Deus desconhecido. Está atacando todo o pensamento grego. É uma maneira que Paulo tem de explicar. Ele tem esse hábito de fazer isso. Então, essa é a questão aqui, irmão.
Paulo vai explicar a eleição dentro do judaísmo. E aqui nós temos, e até alguns me perguntam, por que um nome tão forte assim, pastor? A doutrina mais odiada. Porque a doutrina mais odiada, nesse tempo, não estou dizendo que historicamente, os cristãos aceitaram essa doutrina com muito mais facilidade, há 100, 200, 300 anos atrás. E se você pensar em 300 anos atrás, a maioria, a majoritária do cristianismo acreditava nessa doutrina. Até se você procurar, mesmo no meio católico, havia pessoas que criam na doutrina, mas não queriam se separar do catolicismo. Agora, a nossa era rejeita isso. A nossa era rejeita a doutrina da eleição, que Deus ele elege os seus. Por quê? Porque nós vemos uma época onde o homem, tudo começa, falei isso em outras pregações, do homem para Deus. E não de Deus para o homem. É o Deus servindo ao homem num sentido muito ruim. Não que ele não nos sirva, de certa forma. Mas no sentido de que o homem decide. Olha que interessante, irmão. Se eu disser que você, talvez não aqui, porque muito tempo pregando a gente dessa forma, mas dependendo do lugar, que se eu disser que cada pessoa que está ali determina o seu futuro, as pessoas darão amém, certo? Se eu disser Deus projetou o futuro e o determinou, está amarrado. Porque as pessoas não têm dificuldade em dizer que ela é senhora do seu destino. Mas tem muita dificuldade em admitir que o Deus soberano é senhor deles. Por quê? Porque são centradas em si. Esses dias, num debate, um pregador de uma dessas linhas que eu vou falar falou, Deus escreve, a nossa história é escrita na caneta, mas você pode pegar a caneta de Deus e escrever sua própria história. Há 300 anos atrás, você internaria alguém assim no hospício, se dizendo cristão, que você vai lá e toma a caneta do soberano Deus. Escreve sua história. Você escreveu sua história? Você decidiu onde você nasceu? Olha, eu não queria nascer no Brasil, tem como ser na Suíça. Você não escreve sua história. Das coisas menores às maiores. Mas ninguém teria dificuldade com isso há muito tempo atrás. E isso aqui é uma das questões. Quantas outras pregadores dizem o tempo todo que você que decide, você que escolhe. Mas lembra, nós estamos pregando Romanos desde o começo. Nós dizemos que você não escolhe porque não há poder em você escolha. Não é que Deus foi lá e cortou o seu direito de escolha. Não, quando o homem caiu, ele não consegue se achegar a Deus. E aqui há 4 posições gerais sobre isso, irmão, no meio cristão. Há uma posição de que o homem, ele nasce neutro para o bem. Neutro, mas mais tendencioso ao bem. E um pensamento geral, maus ensinamentos, eles deturpam isso e o homem acaba indo para o mal. Essa doutrina, historicamente chamada de pelagianismo. Pelágio era senhor dessa doutrina. Ele dizia o seguinte, o homem ele é o senhor da sua vida. E ele consegue encontrar Deus pela sua razão, pelo seu próprio coração. Ele consegue se achegar a Deus, procurar virtudes e se chegar diante de Deus. Há uma segunda doutrina, um pouco pior, um pouco melhor que essa que é muito ruim, mas também é ruim, que é o quê? O homem, ele não é neutro, ele nasceu doente. Que talvez, não sei você, foi assim que eu aprendi quando criança. O homem está doente. Você quer ver como que você foi ensinado talvez assim? Lembra aquela historinha, se você é crente há muito tempo, que tinha alguém se afogando, o homem estava se afogando, e veio alguém e falou, olha, vai ter uma enchente, e aí o homem não quis sair. Lembra dessa história ou não? Depois veio alguém de barco, depois veio de helicóptero, e aí o homem não quis sair e falou, Deus, você não me salvou? Olha, fui eu que mandei o homem falar, eu que mandei o barquinho, eu que mandei o helicóptero, eu que mandei a boia. Olha que lindo. Eu fico pensando assim, Jesus Cristo morrendo na cruz é jogar uma boia. Essa é a doutrina que eu aprendi. O homem está doente, em estado quase terminal, mas ele pode segurar a boia. Ele pode se apegar à boia e ali lutar com ela. E se ele não soltar a boia, é uma coisa difícil, né? Alguém em estado terminal não soltar uma boia, mas ok, ele será salvo. Esse é o semi-pelagianismo, que muita gente no Brasil, aqui é só uma questão teológica, mas eu vou falar, você aprende, muita gente no Brasil se chama arminiano, irmão, mas ele é semi-pelagiano. Talvez a grande maioria que se diz
arminiano nem sabe daquilo que está falando. Ele acredita... É simples, pergunta, como é que é o estado do homem? Em alguma maneira, talvez não como eu falei, ele vai dizer que o homem está doente. Ele vai dizer como? Que o homem precisa de uma ajuda, certo? Você precisou de uma ajuda ou você precisou de uma nova vida, irmão? Se você precisa de ajuda, é porque você está doente. E tantas outras coisas, né? São termos utilizados. Esse nós chamamos de semi-pelagianismo. E há, dentro do arminianismo, eu não vou conseguir explicar, porque há muitas linhas. O arminianismo clássico vai dizer que o homem está morto, mas pela graça preveniente isso é quebrado e ele tem direito de escolher. No arminianismo de John Wesley, o homem está morto, mas na ressurreição de Jesus isso foi quebrado. E ele não é mais pecador quando nasce. Ele se torna pecador a primeira vez que comete o primeiro pecado. Essa é a ideia de John Wesley, que gera um abandono do pensamento de Jacobus Arminius. Estou te dando uma ideia geral. Mas isso são o que as pessoas no geral falam. Ora, o que a Bíblia diz sobre isso, irmão? Efésios 2, de 1 a 5, diz que nós estávamos mortos. Tem como colocar Efésios 2, verso 1? Mortos em nossos delitos e pecados. Nós não estávamos bem, como o primeiro disse, nós não estávamos doentes, nós estávamos mortos. Crescemos não como o arminianismo diz, que depois de uma graça que veio por causa de Jesus Cristo, o de John Wesley, nós já estávamos melhor, não. Diz que nós continuávamos mortos até Deus intervir e dar vida. Você foi salvo por intervenção divina. Você não procurou. Morto não procura, irmão. Já viu algum morto falar, não, nesse cemitério não desejo ser enterrado? Qual que é uma grande questão de um morto? Ele não tem escolha, ele é carregado para lá e para cá. Nós éramos, o que a Bíblia vai chamar de escravos do pecado. Nós éramos levados pelo pecado para cá, para lá, para onde ele quisesse, porque estávamos mortos. Efésios 2:1, eles deu vida quando vocês estavam mortos. Não deu vida a todos. Como pode dizer, não, depois que peca a primeira vez que vai perder nessa vida. Em suas transgressões e pecados. Coloca Jeremias para mim. Eu gosto desse texto de Jeremias. Eu ia usar o 17:9, mas vamos só no 13:23. Senão vai ficar muito verso. Jeremias 13:23, do Antigo Testamento, é o meu predileto. 13:23. Olha que maravilha isso aqui. Voltou? Foi? Tá rebelde o negócio aí? O notebook é pelagiano, ele escolhe. Ele é livre. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Pode, irmão? Um animal trocar suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. O que ele está dizendo? O homem pode fazer o bem por si? Jamais. Agora, irmão, é que você entende que fazer o bem é ir ali dar uma cesta básica. Pode fazer o bem é fazer qualquer coisa para a glória de Deus. O homem caído não pode fazer o bem. Ele faz para a própria glória. Ele faz para os seus próprios interesses. Deu para entender a diferença? Se você resume fazer o bem, irmão, ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Fazer o bem, no ponto de vista humano, pode ser ajudar alguém. Mas no ponto de vista divino, é fazer algo para a glória exclusivamente de Deus. E ele está dizendo o quê? É impossível que o homem faça isso. Assim como é impossível para o animal trocar as suas manchas, é impossível que você faça o bem. Se alguém que estiver anotando, há outros textos, Jeremias 17:9, não vou abrir, Isaías 64:6, Tito 3, do 3 ao 5, João 6:44, que o Senhor foi atrás, Jesus vai dizer. Eu coloquei texto do Antigo Testamento, de Paulo, de Tito e assim por diante, para você ver que é uma doutrina que está por todas as escrituras. Eu concordo com o Lloyd Jones quando ele diz que a doutrina da eleição, irmão, ela é uma doutrina geral da Bíblia. Depois de Jesus Cristo, que é o centro, a Bíblia está coberta de coisas como que Deus escolheu o seu próprio povo. E se você perder esse fio, você não vai entender a Escritura. Por isso que transforma a Bíblia num livro sobre nós.
Olha, você tem que ser forte como isso, você tem que ser igual a Moisés, você vai ter que ter a força de Sansão. Transforma num livro para nós, porque nós perdemos o fio, a história sagrada. Cristo morreu e ressuscitou pelo seu povo. Na verdade, Cristo foi profetizado primeiro para salvar seu povo. Depois ele veio, morreu e ressuscitou. E ele fez isso escolhendo o seu povo antes da fundação do mundo. Essa é a história das Escrituras. É engraçado que nós cantamos aqui aquela música, os que confiam no Senhor, né? Não dá, sem Jesus não dá. Mas depois achamos que podemos fazer as coisas por nós mesmos. Por isso que a W. Tozer dizia que o crente mais mente quando canta. Ele canta algumas coisas que lá no fundo ele nem acredita. Então, irmão, o pecado, baseado em Jeremias que eu li, o pecado, ele não é apenas um comportamento negativo, mas uma condição espiritual de morte e afastamento total, completo e restrito de Deus. O homem, entenda disso uma vez, não pode por si só encontrar o Senhor. Você consegue compreender isso? Se você não entender isso, você nunca vai entender o enredo bíblico. Nunca. Segunda parte. Ainda agora voltando para Israel. Irmão, alguns vão dizer que esse Romanos 9 é sobre nações, não sobre indivíduos. Então não está falando de eleição de pessoas, mas de indivíduos. Então eles vão falar que Isaac simboliza Israel, Esaú Edom, Faraó o Egito. Em certo sentido eles estão certos que se fala de nações. Mas se você olhar o contexto, olha, no verso 3 de Romanos 9, que é o contexto, vai dizer o quê? Olha, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus compatriotas segundo a carne. Então é óbvio que eles estão se perdendo. Verso 6, ele começa dizendo o quê? O que ele começa esse texto dizendo? E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Todo israelita é salvo? Os crentes acham que sim, mas Paulo está dizendo, não, nem todo israelita de fato é israelita. Romanos 2, 28 e 29. É israelita aquele que é da circuncisão do coração. Ele está dizendo o seguinte, a eleição não é de uma raça, a eleição é de indivíduos dentro do próprio Israel, há salvos e não salvos. Lembra o que eu falei? A gente que vivia em Israel, que acabou sendo abençoado por viver em Israel, que era um lugar muito melhor do que o outro. Lembra que eu falei isso? Mas ele não era salvo por causa disso. Dizem que um dos países mais seguros do mundo é a Noruega e a Dinamarca. Eu não sei se é. E, obviamente nunca fui lá. Se você morasse lá, você seria abençoado por isso. Seria ou não seria? Mas se você mudasse para lá, você seria norueguês? Então, o israelita, ele era israelita. Mas não quer dizer que ele era salvo se ele não confiasse, se ele não cresce em tudo aquilo. E agora ele vai explanar isso com a história de pessoas israelitas. Então é óbvio, irmão, que não é uma questão só de nação. Tem a questão da nação, óbvio. Mas ele vai atacar os indivíduos, as crianças israelitas, como Deus escolheu um e não escolheu o outro. Vamos lá? Primeira questão que você tem que aprender, irmão, é que a palavra de Deus nunca falhou. Não falhou com os israelitas. Às vezes você olha alguém se perdendo, você olha um pastor no final da vida desviando, negando a fé, e você fica achando que a Bíblia falhou. Não, não falhou. Era o que Paulo estava dizendo, ó, vocês estão olhando que os israelitas negarem a Jesus Cristo, e estão dizendo, a palavra de Deus falhou. Não falhou, ele falou, e eu vou provar isso. Eu vou provar que as escrituras não falharam. Porque nem todo Israel é de fato Israel. Porque nem todos os Israel são de fato israelitas. Israelitas são aqueles que foram circuncidados no coração. Há outras passagens, irmão. Jesus em João 8 vai pregar, não vou abrir por causa do tempo, tá? Vai pregar aos judeus. O que eles falam? Pregar para nós. Nós somos filhos de Abraão. Porque Jesus falou, ó, quem é escravo do pecado e tal. Nós nunca fomos escravos, somos filhos de Abraão. E o Senhor Jesus corrige, vocês são escravos. Porque o judeu tinha a dimensão que eles eram salvos só por ter nascido judeu. Como nós somos escravos? Nós não somos escravos de coisa nenhuma. Lucas 3,8, Jesus diz o quê?
estão dizendo que são filhos de Abraão, dessas pedras o Senhor podia levantar filho de Abraão. Essa ideia de que nem todo Israel era salvo já era de Jesus Cristo, mas você pode voltar mais. Lembra Elias? Só 7.000 não se dobraram a Baal. Você está dizendo que o resto todo era salvo? Não era. Negavam o Senhor. Raabe foi salvo, irmão? Sim ou não? Foi? Ela era israelita? Como que ela foi salva, então? Lógico que ela foi salva. Pela eleição divina. Então, irmão, a graça não é uma questão de raça, de etnia, de nascimento. A graça é uma questão de eleição. Deus, goste você ou não. Você quer dar apelido disso de calvinista, o problema é seu. A eleição é uma escolha divina. E ele não escolhe depois do nascimento, como vocês dão exemplo aí. Ah, tem duas crianças ali falar, esse sim, esse não. Não, olha a Bíblia. Ele escolhe antes de nascer. Só nasce aquele eleito que ele quis que nascesse seu povo. Bom, a Bíblia é a história de como Deus separa um povo para si. 1 Pedro diz o quê? Um povo eleito, sacerdócio real, nação santa, exclusiva de Deus. Mas você quer mudar o versículo? Nação santa que escolheu o seu Deus. A palavra de Deus não falhou. Os israelitas chamados por Deus foram salvos. Jesus chega a dizer, quando ele escolhe os apóstolos, que nenhum que foi dado se perdeu. Somente aquele que já nasceu para a perdição. Ele nem conta Judas entre os eleitos. Ele não conta. Então, irmão, os judeus achavam que não precisam de salvação. Como tem gente que frequentou a igreja e pode frequentar por muitos anos e achar que só por frequentar uma igreja ele é salvo. Se ele não crer, se ele não amar esse Senhor, não vai acontecer. Pastor, mas alguns vão exagerar para o outro lado, né? Ah, então se a pessoa crescer e nem crê em Jesus, mas ela é eleita, ela é salva, irmão. Essa passividade que você está achando de alguém que foi salvo não existe. Se a pessoa foi salva, ela vai querer procurar o Senhor. Ah, então você está me dizendo o seguinte, fulano foi eleito, mas ele não quer saber de Deus, ele vive lá na casa dele, mas ele é eleito e ele é salvo. Não, irmão, se ele fica sempre na casa dele, se ele nunca quer o Senhor, ele não foi salvo. Bom, é passar do morto para o vivo a salvação, concorda? Ok? Tem como um vivo ficar parado o tempo todo, sem buscar nada? Ele está morto. Então ele não é salvo. Outra coisa, pais e mães cristãos, seu filho não é salvo só porque está na sua família. Ele é abençoado por estar na sua família. Mas prega para ele, viu? Olha bem se ele é crente. Às vezes tem umas conversas assim, sérias. Samuel e Amanda, agora manda menos. O Samuel está na fase. Toma um susto comigo. Às vezes eu falo, não, você fez tal coisa, o que você acha disso? Você está perguntando. Eu falei, não, a minha dúvida é se você é crente mesmo. Ele falou, o quê, pai? Ah, eu quero saber, ué. Como é que você se sente quando você faz esse tipo de coisa? Pare de achar que só porque... Você acha que... Ó, olha que coisa. Deus não pode escolher os seus. Mas só por ser filho seu, você acha que é crente. Você é mais forte que Deus. Continuemos. Irmãos, então, entenda de uma vez que aquele que se desviou, aquele que se apartou, não é que a Bíblia está falhando. É a prova que a Bíblia está certa. Que muitos, no final da vida, se apostatam da fé. Porque nunca nasceram de novo de verdade. Continuemos. Agora ele vai começar a explicar claramente. Verso 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Irmão, ele está falando filhos. Ele vai usar o termo filhos de Deus. Ele está dizendo o quê? Dentre os descendentes de Abraão, que vocês ficam falando de Abraão, ele já fala isso em Romanos 4. Não é só por ser descendente de Abraão que é salvo. Nem todos os descendentes de Abraão eram filhos de Deus mesmo. Ele diz, pelo contrário, por meio de Isaac será chamada a sua descendência. O que ele está dizendo? Deus escolheu Isaac. Deus escolheu Isaac. E não Ismael. Ismael já era nascido. Quando Abraão falou, ó, vai ser esse garoto. Deus falou, não. Eu vou abençoar ele de certa forma, por ser seu filho. Mas ele vai dizer, por esse tempo, sua mulher ficará grávida.
e vai vir um garoto. E é esse que será a minha descendência. Irmão, se você entender um conceito simples, aqui, ó, desde da queda de Adão e Eva, a Bíblia ela sempre mostra o filho da serpente e o filho da mulher, que Gênesis 3,15 fala que é o filho de Deus. Esse rival existe por todo o Antigo Testamento, você não consegue perceber? Sempre há um rival dos filhos do Senhor. Ó, depois do dilúvio, Noé tem filhos. O que o filho dele faz? O desonra. O filho da serpente está lá. E isso vai continuar por toda a história bíblica do Antigo Testamento. Isso se finda em Jesus Cristo, onde todo o sistema humano é ante aquele Filho de Deus. E ele salva os seus que vão continuar lutando contra os filhos da serpente até o retorno de Jesus Cristo. Ou você entende isso, irmão, ou você não vai entender a Bíblia nunca. Aí você vai ficar assim, fulano foi salvo ou não foi salvo? Beltrano foi salvo, na Bíblia não foi salvo. Essa vai ser só discussão bíblica, somente. E ele continua. Verso 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. O que ele está dizendo? Ó, ele falou assim, nem todos os filhos de Abraão são filhos. Alguém falou, como assim? Nem todo filho de Abraão é. Lembra que a gente tinha falado que era filho da carne e filho do Espírito antes? Ele já tinha deixado a deixa. Jesus Cristo descende de vocês pela carne. Ele já tinha dito o quê? Eu sou irmão de vocês na carne. Ele já tinha deixado a deixa que ele vai fazer aqui. E aqui ele faz o quê? Olha, não são os filhos da carne que são. Ele está dizendo, Abraão tinha 2 filhos. Isaac e Ismael. Não é porque ser filho da carne de Abraão que era filho de Deus. Aí ele vai explicar o que era. Mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. É como se ele dissesse, os filhos da promessa que são os filhos de Deus. Você consegue compreender isso? É o texto, irmão. Pastor, eu não concordo. Discute com Paulo e com Jesus Cristo. Não é uma doutrina do Darcy. Não é a doutrina da reforma protestante. É a doutrina bíblica, irmão. Você fica achando que João Calvino achou isso em 1500. Sempre existiu o povo de Deus que cria nisso. Muito antes. Deus, nós cantamos aqui, Deus é soberano em graça. Amém. Sua graça justifica. Mas você que escolhe, então Deus não é soberano em graça. E é impossível você escolher porque você não quer escolher. Você tem uma ideia completamente... Parou? Eu nem percebo. Tira de baixo, então. Som. Os microfones me perseguem, irmão. Então o Senhor, o apóstolo Paulo diz aqui, são os filhos da promessa. Porque a palavra de Deus no verso 9 era qual? Olha, virá o tempo e Sara terá um filho. E é esse filho, o filho da promessa. É esse. Não são qualquer filho de Abraão, filhos da promessa. E quem é esse filho? O filho prometido. O filho, apesar que você não goste, escolhido. Deus escolheu. Já foi fazer um teste numa firma? Já foi fazer um teste de futebol, o que for? E aí chega alguém na porta e fala, ó, os nomes que eu falar pode vir comigo, que são tipo os aprovados. Você não fica tenso? Hã? Como fica seu coração? Aí começa lá. Fulano! Aí você fala, é 10 que vai passar. Chega no 7 e fala, meu Deus, eu não vou. Então, não desse jeito, mas o Senhor fez isso antes da fundação do mundo. Ele chamou. Por isso que quando alguém pregou o evangelho para você, você virou, você olhou, você amou, porque Deus tinha já escolhido você. Não é mérito seu. Mas ele vai explicar isso melhor ainda. Eu estou me adiantando. Foi uma promessa divina sobre Isaac. E Deus cumpre as suas promessas. E Deus está dizendo, é esse o salvo. Esse é o descendente. É dele que virá. Está no texto, irmão. A partir do verso 10, ele vai dizer o que agora? Ele vai usar um outro exemplo. Ele usou Isaac e Ismael. E agora ele vai usar qual?
Jacó e Esaú. Bom, e é muita sabedoria de Paulo. Porque Isaac e Ismael, eles têm alguma diferença. Ismael já era maiorzinho quando Isaac nasce, certo? Então alguém pode dizer o quê? O que algum judeu podia fazer? Ismael fez alguma coisa que desonrou a Deus. Por isso que Deus escolheu um e negou o outro. Segundo, cada um era de uma mãe. Certo? Isaac era de uma mãe, Ismael de outra. Alguém poderia dizer o quê? Essa mãe era melhor que a outra mãe. E por isso que escolheu dessa mãe. E aqui ele mata isso. Então vamos falar de gêmeos agora. Da mesma mãe, nascido no mesmo tempo. Para ver se vocês entendem. Paulo vai continuar o argumento com um exemplo, diremos assim, melhor. Melhor não porque o outro exemplo não cabia. Cabia perfeitamente. Melhor porque muitos querem negar a doutrina. Ele fala, eu vou mais fundo então para ficar bem claro agora. Verso 10. E isso aconteceu não somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai. E os gêmeos, presta atenção, ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto a, o que está escrito aí? Quanto a eleição prevalecesse. Bom, vou repetir para você, quem está dizendo isso aí é o apóstolo Paulo, não é o Darcio, não é João Calvino, não é Agostinho de Hipona, não é nada disso, é a Bíblia. O propósito da eleição faz o que aí? Prevalece. Essa doutrina é odiada, irmão. É odiado por várias questões. Você quer mérito na sua salvação. Você olha para o perdido e fala, mas eu quis, mas eu quebrantei meu coração, mas eu fui atrás. Você é orgulhoso e quer ganhar uns créditos para dizer que é melhor que teu vizinho. Segundo, ela é odiada porque o pensamento humanista geral é que o homem toma as decisões. E Deus é um... Deus não é assim, me perdoe a palavra. É um Deus bonachão que fica ali sentado dizendo, por favor, vem aqui. Ele não é o soberano de Israel, o Deus vitorioso. Por isso que um monte de herege quer tirar o Antigo Testamento. Não que o Novo não deixe claro, mas ele quer esconder certas decisões do Senhor. E o terceiro motivo, irmão, não estou dizendo que todos os pastores que entendem diferente são assim, não são. Há muita gente que compreende errado, simplesmente. Mas há falsos pastores, manipuladores. Se você entender que quem te escolheu foi o Senhor, antes da fundação do mundo, quando você não era nem nascido, não tinha feito bem nem o mal, e por isso que você está aqui, quem vai te manipular, irmão? Quem vai dizer para você o seguinte, se você não der oferta, você não vai no arrebatamento. Você vai falar, rapaz, eu fui eleito antes da fundação do mundo, você acha que eu não vou em arrebatamento por causa de 200 conto? Que eu sou tonto, é? Hã? É fato, irmão. Eu preguei isso em Romanos 5. Se você entender que Cristo substituiu você, pagou você, ninguém te manipula mais, irmão. Não, só vai vir o favor de Deus se você puxar o saco do profeta. Aí você fica lá e leva não sei o quê, e dá presentinho. Porque eu quero a bênção, a unção do meu Elias. Por que você faz isso? Você não entendeu que você foi eleito do Senhor. Se você entender que você foi eleito do Senhor, o seu Elias é Jesus Cristo. Não é o Darcio, não é o Júnior, não é o pastor Júnior, não é ninguém. É Jesus Cristo de Nazaré. E ele te escolheu antes da fundação do mundo. Pastor, onde está isso? Efésios 1, do 3 ao 5, eleitos antes da fundação do mundo. Vamos lá? Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de Jesus Cristo. Ó, Paulo vai falar da eleição, ele não fala com dozinha. Ele fala, bendito seja Deus. Ah, louvado seja o Senhor por doutrina tão maravilhosa. Ele diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. O que ele diz? Todas as bênçãos nos foram dadas. Não faltou nenhuma. Verso 4. Ele fez isso quando? Antes da fundação do mundo. Deus fez o quê? Nos escolheu nele para sermos santos. Para ser o quê, irmão? Santo. Quem quer viver no pecado não foi escolhido. Irrepreensíveis.
Não é quem peca é uma coisa, quem quer viver no pecado é outra. Diante dele em amor. Verso 5. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como os filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo, aqui na nova Almeida atualizada, tá, segundo o propósito, que é muito bom, mas eu prefiro a corrigida, que era segundo o beneplácito da tua vontade. Você quer dizer isso? Porque ele quis, porque ele é Deus e não lhe deve satisfação nenhuma. Salmo 100, Deus o faz o que o apraz, o que ele quer, por isso que ele é Deus e você é gente e eu sou gente. Você faz o que você quer? Eu vejo, não, hoje em dia eu faço o que eu quero. Você fala o que você quer. A gente mente na internet, né? Você já foi trabalhar sem ter vontade? Alguém aí já disse, todo dia é exagero. Calma. Por que você foi trabalhar? Tem que pagar a conta, boleto, criança. Você não faz o que você quer. Você fica doente, você vai no médico? Você gosta de ficar doente? Você gosta de ir no médico? Você tem um ambiente que eu odeio, é o hospital. Você é assim também? Entra naquele lugar, pastor Júnior também? Nossa, você quer ver um cara assim, destruído aí no hospital? Parece que eu já morri. Chego lá assim, devastado. Bom, minha esposa sabe, quando eu falo assim pra ela, vamos no hospital, ela vai correndo. Porque a situação é gravíssima. Enquanto puder recusar, um bom teste, se o cara é homem mesmo, é esse aí. Nós não sei porque ela tem esse pecado, nós, irmão. Nós fugimos do hospital ao máximo. Pô, você não faz o que você quer, você faz o que é necessário. O único ser que faz o que ele quer é o Senhor. Não há impedimentos para o Senhor. Não há impedimentos. Jó já dizia isso. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Aí você canta isso, mas não acredita. Deus não pode frustrar os seus planos. Ninguém pode frustrar. Aí você fala, tá bom, se Deus quiser salvar, ele salva. Não. Aí se eu deixar. Então você pode frustrar os planos de Deus. Alguém vai falar assim, pastor, Deus não tem planos. Sim, planos no Antigo Testamento são decretos. O único ser que planeja perfeitamente é o Senhor. É que planejar na sua mente é o seguinte, talvez vai dar certo. Na mente de Deus, não. Aquilo que ele planeja, ele executa. Não coloque Deus no... Você faz o planejamento, mas algo pode dar errado e atrasa. Deus não tem isso. Vamos lá. Continuando ainda. Não tinham feito bem ou mal. Volta lá em Romanos. Para que o propósito quanto à eleição prevalecesse. E aqui vem a declaração que ele já fez em outras partes. Não por obras. Vou repetir o verso, ó. Eles não tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele. Esse é mais um motivo porque essa doutrina é odiada. Todo ser humano quer ter mérito, quer ter obras. Eu não quero ir de graça, eu quero pagar. Quanto que é aí para ser salvo? E ele disse, não é por obras. Em Efésios ele vai falar isso, não é por obras para que ninguém se glorie. Aqui ele não coloca a questão da glória. Aqui ele fala, não é por obras, mas é por aquilo que chama. Por que lá ele fala para que ninguém se glorie e aqui ele fala por aquilo que chama? Porque as ideias são diferentes. Aqui é o seguinte, ele vai querer, nos próximos versos, provar a soberania de Deus. Então ele fala, o que interessa é quem chama. Em Efésios 2, a intenção era esmagar o ego humano. Aí ele fala, ó, não é por obras para que vocês não contem vantagem. Então, é a mesma coisa que ele está dizendo, mas o final é diferente porque é o objetivo diferente. Ele queria mostrar para o judeu e para o crente romano que Deus é soberano. Ele vai fazer isso a partir do verso 14 até o final. Deus é soberano nas suas decisões. Não havia méritos nessas crianças antes de nascer e Deus já tinha escolhido. O propósito de Deus é seguro. Não, Apocalipse 13:8 diz o seguinte: Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. O que isso quer dizer? Irmão, ó, se você acha que as coisas foram acontecendo depois,
A pergunta que eu faço para todo mundo que crê assim: você vai acreditar em algum momento que Jesus Cristo é um plano B, certo? Não era para ele vir, mas daí Adão deu uma escorregada, e aí o Senhor olhou e falou: e agora? O que nós faz? Põe Jesus no aquecimento que vai ter que entrar. Que o negócio deu ruim lá embaixo. Mas se você olhar biblicamente, não. Está tudo certo no céu. Jesus Cristo já. Como que ele foi crucificado? A decisão. Que nós não somos, mas nosso Senhor é eterno, certo? Você tem aprendido isso na EBD. A decisão, quando ele decidiu eternamente, isso já aconteceu. E os efeitos daquilo já aconteceram. Eles só ficaram evidentes na ressurreição de Jesus. Como que Deus salvava o seu povo no Antigo Testamento, irmão? Como? Por meio de Jesus Cristo. Pela fé. Pela fé naquele que viria. Como aqueles homens foram salvos quando Jesus estava na terra? Na fé naquele que veio. Que está diante deles. Como que nós somos salvos olhando para trás? Cremos naquele que ressurgiu 2000 anos atrás. Ninguém, em nenhuma hipótese, irmão, foi salvo se não for por meio de Jesus Cristo. Qualquer salvação que não seja por meio da graça de Jesus Cristo é heresia. Nem no Antigo Testamento ninguém foi salvo por obras, por lei. Ninguém é ninguém. Romanos 10, Paulo vai deixar isso ainda mais claro. Mas nós vamos chegar lá. Esses dois homens aqui se tornaram nações. Mas antes de eles se tornarem nações, Deus escolheu quem seria salvo. Quem seriam os eleitos dentro da nação de Israel eleita? Bom, salvação é por quem Deus chama e não é por méritos humanos. Você precisa rapidamente, irmão, compreender isso. Não é por raça, nem por nada disso. Como dizia um teólogo, o que conta é a graça, nunca a raça. Você e eu fomos salvos por essa graça. Verso 13 e último, que é o verso mais forte para alguns, como está escrito: amei a Jacó e desprezei Esaú. E olha que interessante, ele está citando o quê? Malaquias 1, de 1 a 5. O Senhor fala isso, que desprezou Esaú. Tá bom, você que não concorda com a eleição, o que você faz com isso aqui? Tá, alguns têm dito o seguinte: desprezar aqui quer dizer amar menos Esaú do que o outro. Se você conhecer um mínimo do original, você sabe que desprezar não é amar menos. Na realidade, você não precisa nem conhecer o original grego. Você sabe que desprezar não é amar menos. Do contexto de Romanos 1,18 para cá, desprezar quer dizer o quê, irmão? Que Deus vai exercer no final a sua ira contra aqueles que se perdem. E ele escolheu um e não o outro. E escolheu isso antes deles nascerem. Não é porque eles nasceram e ele pegou duas crianças e falou: quero essa, não quero. Não. Quando ele foi projetar tudo lá, em algum momento na eternidade ele já fez isso. Desfavor para um e favor para o outro. Agora, irmão, a ira de Deus, o desfavor de Deus, não é como o nosso. Pecaminoso, cheio de ódio. Não, é santo. É uma ira santa. Justo. Santo, que eu digo justo. Esaú, Ismael se afastaram do Senhor, se rebelaram contra o Senhor. A ira de Deus contra eles é justa. Irmão, Deus não somente previu, como alguns querem ensinar. Eleição não é previsão. O que alguns querem ensinar? Deus olhou para o futuro e falou: esse vai me querer, aquele não. Não é isso que ensinam? Com todo respeito, assim, irmão, isso lembra mais uma cultura pagã. Assim, quais são aqueles que acreditam que alguém vê o futuro e decide olhando para o futuro? Isso não é uma visão cristã. Achar que Deus olhou para o futuro e tomou a decisão. Quem aqui assistiu? Como é que foi aquele último da Marvel que foi bom lá, dos Vingadores? Vingadores Ultimato? Quem assistiu? Você não vai ser disciplinado, não, fica tranquilo. Eu gostei, inclusive. Lembra que, acho que é o Doutor Estranho, que ele falou: em 10 mil ou 10 milhões, não sei, temos uma chance. Quem lembra disso? Isso, na teologia, é molinismo, tá?
Uma doutrina, tem crente que ele abre, Deus abriu vários mundos e falou, qual que vai dar certo? Esse aqui. Então eu vou optar por esse aqui, o menos ruim. Isso é molinismo. Tá? Que mal existe no Brasil, está começando agora, mas lá fora tem já um certo tamanho o molinismo. Então, quem é esse? Aquele que acredita que Deus tem que olhar no corredor do futuro, ver o que vai acontecer e tomar a decisão aqui. Então ele não toma porque ele é soberano, ele toma porque ele prevê. Mas o nosso Deus não é assim. Você acha que o Criador do universo precisa... Bom, se ele precisa olhar para o futuro para tomar uma decisão, você tem que concordar comigo. Quando ele olhou para o futuro, ele aprendeu alguma coisa que ele não sabia. Você concorda comigo? Nosso Deus não pode aprender, irmão. Ele sabe todas as coisas. Porque ele não prevê, ele decreta. Ele não olhou para o futuro e falou, ah, isso é bom, isso é ruim, então eu vou fazer assim. Não. O futuro só aconteceu porque ele decidiu. Se o seu Deus precisa aprender com o futuro, ele não é o Deus bíblico. Isso não é uma doutrina calvinista. Isso é uma doutrina bíblica. O nosso Deus soberano é onipotente. Se você quer que ele aprenda com o futuro, para de dizer que ele é onisciente. Onisciente é que ele sabe de todas. Se ele precisa aprender, ele é onisciente. O teísmo aberto, que muitos têm abraçado, é o quê? Deus podia saber, podia decretar o futuro, mas ele se limitou e não conhece o futuro. É pior ainda, é uma heresia mais tonta ainda. Que nem Deus consegue consultar o futuro. Irmão, você pode confiar em Deus, porque ele não te salvou por consultar seu futuro. Ainda bem. Irmão, vou explicar claramente, que nem um dia eu expliquei para meu filho. Se Deus não te salvasse antes de você nascer, depois que ele não ia te salvar, irmão, os seus pecados. Se ele não te escolhesse antes, você acha que depois das atrapalhas que você fez, fala, agora eu vou salvar. Muita gente não gosta de uma frase do grande Agostinho, de Hipona, mas eu a amo. Ele diz assim, Deus não escolhe porque cremos, mas ele nos escolhe para que possamos crer. Pastor, então se ele me escolheu, não precisa nem exercer fé. Não, Paulo não está dizendo isso. Bom, é que assim, essa separação entre a escolha e exercer fé, entre a soberania divina e a responsabilidade do homem, só existe na nossa geração. É óbvio que vai ter que exercer fé. Quem não exercer fé, quem não crescer em fé, não foi salvo. Você entende isso? Essas coisas não são separadas. Nunca foram, biblicamente. E nem teologicamente por toda a história da humanidade. Aquele que é salvo responde à salvação. Aquele que está vivo responde a essa vida. Não permanece morto. Não, você imagina que alguém está morto numa maca. Morto, morreu, lá no Nardini. Depois de 40 minutos, por algum milagre divino, ele renasce. Ele vai continuar deitado na maca? Hã? Então o que você acha? Que alguém que estava no pecado, nasceu de novo, vai continuar vivendo a mesma vida de antes? Não vai! E se continuar, é porque não nasceu de novo. Então para de falar que aquele seu vizinho, seu amigo, seu parente, está 10 anos desviado. Ele é ímpio! Minha mãe faz a conta. Seu irmão está 27 anos desviado. Rapaz do céu! Pastor, então não quer dizer que alguns passam por crise de fé e se desviam? Não acontece. Pode acontecer com alguns de vocês. Mas não durou muito, você teve que voltar. Você era incomodado quando estava longe. Alguns estão em paz. Eu encontro ele e falo, não, eu estou até mais alegre, mais em paz hoje. Um dia alguém falou para mim, talvez você que ainda é pastor e crente não consegue entender. Eu, depois de sair da igreja desses 3 anos, eu estou até mais feliz. Eu falei, não, eu consigo entender. Eu, perfeitamente. Como? Falei, você não nasceu de novo, velho. Você ficava incomodado, é lá. Você tinha que crer. Aqui, no pecado, você está feliz da vida. E vai ficar feliz, se não converter, até ir para o inferno. Então, irmãos, fique tranquilo. Fique tranquilo que a criança está passando também, não tem problema nenhum. Fica tranquilo, deixa ela passar. Então, irmão, nunca separe a eleição da fé. Essas coisas são unidas. Em que momento elas são unidas? Irmão, elas são tão próximas uma à outra que não tem... O que Deus uniu, não separe o homem.
Quem elege tem fé. Quem tem fé foi eleito. Consegue compreender ou não? Fim. Eu termino, irmão, aplicando essa mensagem no seu coração, para que você possa, de vez, odiar essa doutrina como muitos fazem, porque ela é antimérito, que você possa amar isso. Porque ela é a verdade. Se Deus não tivesse escolhido eu estaria perdido. Eu sei que nós falamos assim, ó, eu poderia estar morto agora, que pode ter acontecido também. Mas mais grave que isso, eu poderia ir para o inferno no final da vida. Eu poderia viver uma vida à parte de Jesus Cristo. E eu ficaria, de certa forma, em paz com isso. Mas Ele me salvou. Não há mérito nenhum em mim. Não sou melhor que nenhum daqueles que estão se perdendo. Mas, por graça, Ele me salvou. Eu sou como disse a música, que nós vamos cantar de novo. Miserável homem que sou. Perdido, mas Ele me salvou. Segundo, irmão, creia nessa doutrina. Se você ainda não entende, eu compreendo você. Às vezes demora para entrar na nossa mente. Às vezes demora para entrar na nossa mente. Talvez você tenha lutas, e eu entendo suas lutas. Só não maldiga isso. Você tem direito de não compreender. Você não tem direito de maldizer aquilo que Deus fez. Você entende que é diferente, né? Quando eu comecei a entender isso, eu falava, Senhor, eu não compreendo a eleição. Mas eu creio. Hoje, compreendo. Se você não compreende, você diz, Senhor, eu não compreendo. Abra a minha mente. Mas não fique, não, isso aí é coisa do diabo. Isso aí, cuidado com as coisas que você fala. Irmão. Cuidado com as besteiras que você diz. Não chame a obra de Deus de obra de Satanás. Terceiro, viva com humildade e gratidão, irmão. Humildade porque você não é melhor que nenhum outro. Gratidão que você foi alvo do favor e do amor divino que você não merece absolutamente nada. Mas você recebeu. De graça recebeu. Então reconheça que essa salvação sua. E se sua esposa é salva, agradeça por isso. Se seu filho foi salvo, agradeça por isso. É algo divino. Quarto, não separe evangelização e oração de eleição. Então, se é eleito, eu não preciso evangelizar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se era por livre-arbítrio, por que você evangeliza também? Deixa a pessoa escolher, ué. Bom, é melhor orar. Se é Deus quem faz, para que eu tenho que pedir? Para Deus. Pastor, mas ele já escolheu então. Mas a Bíblia diz que muita coisa que ele fez, ele decidiu fazer através da oração do seu povo. Então, ele leva o seu povo a orar e faz. É assim que ele age. Ele já tinha decidido fazer um tanto de coisa, mas antes de fazer, o que ele fez? Levou o povo a orar. E vive, irmão, encorajado por essa mensagem. Já leu a história de Esther? Eu termino com ela. Já leu a história de Esther? Lembra quando ela vai entrar na presença do rei? Qual que era a tensão do livro? O que podia acontecer com quem entra na presença do rei sem ser chamado? Hã? E ali ela fala o quê para Israel? Vai orar, jejuar, que eu vou me arriscar, vou me jogar. E quando ela entra, o que acontece? Uma das partes mais belas do livro, o rei estende o cetro. Um dia eu vou pregar isso aqui. Você não entende isso da perspectiva do evangelho, irmão. Você fica achando que ali era uma mulherzinha bonita que o rei apaixonou. Irmão, o rei aponta para quem? Todos os seres humanos estarão diante do rei um dia. E para você que foi salvo, o cetro está estendido. Você não precisa entrar na presença do rei só lá no final. Você abaixa a cabeça para orar, está na presença dele. Como diz Hebreus, você pode entrar com ousadia. Ousadia não é ser irreverente. Ousadia é você falar com o eterno Deus e ele te ouvir. Você entra com ousadia e o cetro do rei está estendido para você. Pode falar, meu filho. O Pai te ouve. Mas aquele que não conhece o Senhor, o cetro nunca está estendido. E um dia Deus vai resolver ele no final dos tempos. Então você devia se alegrar com isso. Você não precisa ser num prédio, como algumas religiões. Não precisa ser virado para algum lugar. Não precisa ser na hora certa. Aonde você parar e orar, o seu Deus te ouve.
que você é filho dele. Lembre-se, irmão, a sua salvação está segura nas mãos soberanas de Deus. Você não precisa acreditar num Deus que está em dúvida, que ele precisa olhar para o futuro, mas num Deus seguro, soberano e santo. Então, viva com confiança, ore com ousadia e transborde em gratidão a Deus, que você foi alvo de uma graça que não merecia e eu também. Sabendo sempre que fomos salvos e nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, para nós, não há o que temer, irmão, só há o que louvar. E é o que nós faremos agora. Vamos para cá o Ministério de Louvor. Eu quero convidar você a adorar o Senhor com essa canção antes de nós encerrarmos. Cantando juntos que Deus é soberano em graça. E a sua graça justifica, regenera e santifica.